Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário, a mais um soneto de Camões. Hoje nós iremos analisar um pouco o soneto de número 4, tá? Antes de tudo, iremos fazer a sua mesma leitura e em seguida comentaremos a respeito de sua forma e de seu conteúdo também. O soneto diz assim: Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada aperto. É tudo quanto sinto um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Então vejam que, em se tratando de gênero e de esquema, nós temos o mesmo que os sonetos anteriores, né? Um soneto chamado petrarquista, chamado clássico, chamado italiano também, que tem essa forma bem definida de 14 versos que rimam entre si, né? E sobre as suas rimas, nós percebemos que nós temos aqui um esquema que a primeira rima do quarteto rima com a última, né? Isso acontece nos dois quartetos. Incerto rima com aperto, desconcerto com acerto. E as duas rimas centrais, né? Os dois versos centrais dos quartetos rimam entre si, né? Frio, rio, rio e desconfio. E nós temos as rimas também nos tercetos que se dão da seguinte forma: voando rima com ando, os dois primeiros versos de cada terceto rimam entre si. Mesma coisa em relação aos segundos, jeito, suspeito, e aos terceiros, hora e senhora. Portanto, nós temos um esquema que nós podemos dizer o seguinte, né? Seria do tipo A, BBA, A, BBA, CDE, CDE. Lembrando que cada letra dessa representa uma rima, como nós temos comentado. A letra A representa a primeira rima, que é a rima de incerto, por exemplo, né? A letra B representa a segunda rima, que é a rima de frio, por exemplo. A letra C representa a terceira rima, rima de voando, por exemplo. A letra D também, no caso seria a rima de jeito, e assim também a letra E, que seria a rima de hora. Tá? Então, em poesia, nós podemos utilizar as letras do alfabeto para que nós entendamos qual que é o esquema de rima utilizado em determinado soneto ou poesia. Tá bom? Esse esquema é muito utilizado de maneira geral nos sonetos de Camões, como nós temos começado a perceber através de nossas análises, né? E vejam ainda que o verso continua a ser do mesmo tipo que os anteriores, que é o chamado decassílabo heróico. Nós temos comentado que o verso decassílabo é aquele que tem 10 sílabas poéticas, 10 sons, e ele é chamado de heróico quando ele tem ênfase nos acentos sextos e décimos, ou seja, quando nós cantamos um verso, quando nós o declamamos, nós daremos ênfase na pronúncia do sexto som e do décimo som. Por exemplo, no primeiro verso nós temos que o sexto som seria a segunda sílaba da palavra estado, tá? E o décimo som é a segunda sílaba da palavra incerto. Portanto, aqui nós temos as duas ênfases nesse mesmo verso aqui. Tanto de meu estado me acho incerto. Percebam que nós temos essas duas forças maiores aqui neste verso, tá? E essa maneira de declamar nós chamamos de decassílabo heróico. 10 sílabas poéticas, 10 sons e acentos enfáticos na sexta e na décima sílabas, tá bom? Antes de nós analisarmos mais detidamente seu conteúdo, eu gostaria que nós fizéssemos uma breve paráfrase de cada uma dessas estrofes para que nós começássemos a entender melhor o que nós lemos aqui. Nessa primeira estrofe,
nós temos o seguinte: nós poderíamos relê-la em prosa da seguinte forma: meu estado acha-se tão incerto que em vivo ardor tremendo estou de frio, sem causa, sem razão, juntamente choro e rio simultaneamente. O mundo todo abraço ou tento abraçar e nada aperto. A segunda estrofe, nós podemos parafraseá-la da seguinte forma: tudo quanto sinto é uma perturbação, um desconcerto. Da alma me sai um fogo, dos olhos um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. A terceira estrofe: chego ao céu voando, mesmo estando em terra. Numa hora acho 1000 anos, mas em 1000 anos não consigo achar uma hora. E a quarta estrofe e última: se alguém me pergunta por que assim ando, por que assim vivo, por que assim pareço, respondo que não sei, porém suspeito só porque vos vi, minha senhora. Veja que aqui nós temos alguns recursos expressivos muito marcantes da poesia de Camões. Veja que aqui nós temos uma hipérbole muito interessante, por exemplo, quando ele fala o mundo todo a barco e nada a perto, o último verso do primeiro quarteto, o mundo todo a barco e nada a perto. Aqui há uma sensação de grandeza ilusória, mas de um vazio real. E nós sabemos que hipérbole é aquela figura de linguagem que trata do exagero, né? Outra figura de linguagem aqui muito importante, também muito utilizada por Camões de maneira geral em seus sonetos, também em sua obra épica, em sua obra em geral, são as antíteses, que são aquelas figuras de linguagem que tratam de elementos opostos, né? Perceba-se que toda a estrutura desse soneto se baseia em certa oscilação entre opostos. Nós temos aqui calor e frio, esperança e desconfiança, tempo rápido, tempo lento. Então, a presença de antíteses neste soneto é muito marcante, né? Ainda há uma presença muito forte de oxímoros e paradoxos, e nós temos comentado que os oxímoros são aquelas figuras de linguagem que tratam de elementos opostos, mas quando um abranda ou intensifica o outro, né? Uh, então, e paradoxo, né, é justamente aquela ideia de contradição. Por exemplo, quando a gente vê aqui no soneto Camões dizendo vivo ardor, tremendo estou de frio, justamente no segundo verso. Veja que há um forte calor e um forte frio simultaneamente, né? Então, há essa ideia de contrariedade, ideia de paradoxo ou mesmo a ideia de oxímoro. Em seguida, podemos citar também Choro e Rio no terceiro verso, né? Ou ainda no quarto verso, mundo todo a barco e nada perto, né? Também dando essa ideia de contrariedade, né? Ideia de paradoxo, ideia de oxímoro, tá? Lembrando que cada um desses versos ou expressões podem ter mais de uma figura de linguagem, né? Isso é muito comum na poesia de Camões. Às vezes, em determinado verso ou expressão, nós podemos ter várias figuras de linguagem representadas ali, tá bom? Há também a presença de metáforas, né, como é muito comum em poesia em geral, em Camões não é diferente, né? Por exemplo, quando nós falamos da alma um fogo me sai, da vista um rio. Fogo entenda-se como paixão, né? Um comparativo para paixão. Rio entenda-se como lágrimas, é um comparativo para lágrimas, né? Nós podemos ter também metáfora na expressão numa hora acho 1000 anos. Nós temos aqui uma dilatação de tempo por conta do sofrimento amoroso, né? Como se ele falasse, em uma hora é como se eu achasse 1000 anos, é como se eu vivesse 1000 anos, né? Então, aqui exemplos de metáforas neste soneto, né? Quanto à estrutura de sentido, quanto como o sentido deste soneto é constituído, veja que nós temos aqui inicialmente como que os paradoxos do amor, né? O poeta confessa a sua incerteza existencial, né? Dividindo-se entre extremos, né? Inconciliáveis, podemos pensar desta forma, né? Sente calor, sente frio, sente alegria, sente tristeza, sente grande poder e ao mesmo tempo sente grande impotência. Então, o amor ou a paixão, mais especificamente aqui,
gera ali uma vida de paradoxos, né? Então, o que nós estamos analisando neste soneto aqui é a ideia de amor, mas especificamente aplicada na ideia de paixão, tá? Como nós temos comentado, na poesia de Camões há essa ideia de amor como sendo como que um diamante de várias faces. E sobre cada uma dessas faces, Camões vai comentando ao longo de sua obra. Há a face da paixão, há a face do sacrifício e outras também. Neste caso aqui, nós estamos analisando a parte da paixão mesmo e não do amor sacrificial diretamente, né? Em seguida, nós temos essa ideia de desconcerto, né? Há esses efeitos, né, que Camões descreveu na primeira estrofe, o poeta chama de desconcerto, né? E em seguida, ele descreve esse amor, essa paixão, como um estado permanente de instabilidade, né? Veja que até a ideia de permanente instabilidade é como que um oxímoro, né? São palavras opostas que uma influencia na outra, pode abrandá-la ou pode intensificá-la, né? Então, a permanente instabilidade é um exemplo de oxímoro também. Aqui também há a presença dessa ideia de dilatação temporal, né? A gente vê que, para o eu poético aqui, uma hora pode demorar como demorasse 1000 anos, né? A ideia é que quando nós passamos por algum momento ruim, por algum percalço, o tempo tende a se relativizar alongando-se, né? Por exemplo, quando estamos doentes, quando estamos em algum estado de sofrimento, geralmente nós temos a impressão de que o tempo demora mais a passar, né? E assim também 1000 anos podem passar mais rapidamente que uma hora. Se passa por algum tempo benevolente, por exemplo, às vezes quando nós estamos passando por um momento de prazer ou alegria, nós temos essa ideia também de relativização do tempo. Às vezes passamos vários dias desfrutando de alguma alegria, mas quando essa alegria acaba, para nós é como se todo esse tempo tivesse sido muito rápido, né? Então, é sobre isso que Camões trata aqui. Então, os efeitos da paixão são tais que, estando em terra, né, afirma Camões, ele chega metaforicamente, comparativamente, ao céu voando, né? Então, há esse canto ainda de Camões aqui nesse trecho, né? Chega metaforicamente ao céu. E nós vemos que a causa desse mesmo desconcerto é revelada no fim, né? Veja como o soneto é bem construído, né? Todo bom soneto trata de um único assunto, né? Tanto que a palavra soneto pode ser traduzida como um som, é um único som. E o bom soneto trata de um único assunto. E veja que as três primeiras estrofes são como rios que vão serpenteando até chegar ao oceano ou ao rio maior, que é justamente essa última estrofe, né? Então, o poeta revela a causa de todo esse sofrimento, a causa de todo esse desconcerto, quando nós lemos o último verso, que só porque vos vi, minha senhora. Então, veja que este soneto se trata de uma obra-prima da arte do paradoxo, do oxímoro, das antíteses, e Camões mostra que a experiência de amar ou a de se apaixonar, né, mais precisamente aqui, é contraditória, né? Sente-se calor, sente-se frio, sente-se grandeza, sente-se vazio. Os versos convergem para a última estrofe, né, na qual se apresenta a causa de toda essa experiência, que é a amada Senhora. Nós veremos em vários outros sonetos a presença dessa personagem Senhora através dos versos de Camões. Ela é uma personagem muito presente aqui para expressar várias ideias de amor, entre elas o amor sacrificial, o amor contemplativo, o amor de paixão, né, como é este o caso aqui. Então percebam como é bem construído este mesmo soneto, né? Camões descreve todo um estado, e aí todas essas águas desaguam em um rio maior, que é a causa desse estado, que é justamente a contemplação, a visão da amada Senhora.
Obrigado por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Nós estamos aqui para servir. Deus os abençoe a todos. Obrigado.